mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje eu vou falar com você, empreendedor. Meu amigo, cola aqui, porque eu trouxe uma pessoa maravilhosa para dar vários insights aí na sua casa, viu? Eu tô aqui com a Carol Pitarelli, tudo bom? Tudo maravilhosamente bom. Que prazer estar aqui contigo, Gabi, para participar do seu podcast. Um ambiente super gostoso, eu adorei tudo aqui, uma energia incrível. Muito obrigada pelo convite e contribuir com a sua audiência incrível. Muito obrigada. Gratidão imensa. Acho que tem que falar certo seu nome já com as coxinhas aqui. Sim, com as coxinhas. Com as coxinhas. Sim. Maravilhoso. Carol, você tem uma energia incrível também. O pessoal não sabe, mas a gente já tava conversando faz mó tempão aqui. A gente já teve um podcast antes do podcast. Deveríamos ter gravado aquele bate-papo, Gabi. Deveríamos, mas o pessoal vai ver um pouquinho aqui. Sim. Vamos lá. Primeiro, apresenta quem é a Carol, o que a Carol faz. A Carol é uma menina, porque a idade tá na cabeça. Então, para mim, a gente tem que ter energia sempre muito positiva. Tenho 41 anos, sou casada, não tenho filhos. E eu sou empreendedora, talvez nata, se é que existe essa palavra. Mas desde sempre eu gostei de fazer coisas diferentes. Se o pessoal ia para um caminho, eu ia para o outro. Então, eu sou aquela menina que não brincou de boneca. Eu queria jogar bola. E eu joguei bola. Então, eu sempre procurei fazer coisas diferentes, habilidades diferentes, porque eu sabia que de alguma forma isso poderia me diferenciar lá na frente. E eu continuo fazendo isso até hoje. Sou formada em fonoaudiologia, especialidade em UTI neonatal. Depois, em 2007, eu arquivei ali o meu diploma, engavetei. Fui para a empresa da família. Nós temos uma indústria de móveis aqui no Grande ABC, uma das mais tradicionais. 47 anos de mercado, e a gente precisa valorizar isso porque, por se tratar de indústria, que a gente vem já há anos sendo deixado de lado, você ser um sobrevivente é sobrevivente mesmo, porque já passamos pelas mais diversas situações, me dá um motivo de orgulho, assim, de ser o representante da indústria, indústria moveleira, e a gente faz tudo de forma muito correta, muito certa. Então, a pessoa fala, indústria moveleira, madeira, tudo MDF, certificado, tudo direitinho. E a gente vende pelos e-commerces. Então, eu sou uma indústria que sempre trabalhou B2B, então nós vendíamos móveis para as lojas de materiais de construção. Em 2018, nós digitalizamos a empresa e desde então ela passou a ser uma empresa 100% digital. Eu vendo pelos marketplaces, redes sociais e o nosso próprio e-commerce, que é o tudoparadecorar.com.br. E essa transição foi fundamental para que a gente continuasse no mercado. E aí a gente deixou de ser B2B e passamos para ser B2C. Então hoje eu vendo sempre para o consumidor final. E tudo isso, pessoal, eu tive que nadar, né, Gabi? Porque fonoaudióloga, nada tem a ver com indústria. Em 2007, quando eu fui para a empresa, eu fui para a área comercial, mas eu fui aprender na prática, com muitos cursos, muitos treinamentos, e depois na área digital também. Então, se eu posso já deixar uma primeira dica com certeza, vai. É assim, a vida vai nos trazendo novos caminhos, oportunidades, e muitas vezes por medo a gente deixa de fazer. Mas eu não sei fazer, eu não estou pronta para isso, eu não sei como que eu vou... Como eu, que não tenho formação nenhuma, vou dar conta de fazer isto? Se joga, busca informação, tem ao seu lado pessoas que vão te auxiliar nisso tudo. E foi assim que eu abracei todas essas mudanças e transformações. E com isso, eu fui ganhando destaque nessa parte do empreendedorismo. Sou coautora de um livro, Empreendedorismo e Networking, lançado em 2017 pela editora Líder. E foi uma experiência muito bacana, sou uma das coautoras do livro. E venho traçando esse meu caminho agora numa nova jornada, que é a parte de mentoria, trazendo toda essa bagagem, toda essa experiência de vendas, transformações, inovações, para levar para os meus alunos também novos pensamentos, rupturas, pensar de uma forma diferente, mais do que isso, ter a coragem de fazer diferente para que você possa se diferenciar no mercado. Com certeza. Respondi? Maravilhosamente bem. Então
tá bom. Eu gosto dessas apresentações assim. Carol, você falou uma parte muito legal. Você veio da Fono. Tá no mercado agora com comunicação, com empreendedorismo, N coisas, com comércio. Então, são áreas totalmente diferentes. Verdade. E você falou uma palavra muito legal, transformação. Eu acho que para você dar mentoria ou para você ensinar alguém, primeiro a gente passa por aquilo. Como foi para você passar por esse processo de transformação da Fono, área da saúde, para área comercial com móveis? Bem louco, né? É bem doido. Se eu posso fazer uma comparação, eu digo que é pular de paraquedas sem paraquedas. Uau. Porque eu não sabia onde ia dar. Podia dar certo, eu podia me estatelar. E eu decidi que tinha que dar certo. Sim. Quando eu decidi mudar, foi um processo ali de muita conversa com o meu pai. Porque todos os sócios já haviam saído da empresa, ele estava sozinho. E essa questão de não ter o conhecimento na área muito me perturbava e me preocupava. Julgamentos das pessoas, eu ia chegar na empresa sendo o quê? A filhinha do papai que não deu certo na vida? Como é que eu iria encarar isto? Mas a gente conversou muito, foram mais de 6 meses de muitas conversas. E da onde eu tinha os meus receios, o que ele esperava de mim. Ele falou assim, olha, vem para a área comercial, você gosta de pessoas, você sabe conversar. Isso realmente eu sempre, não é por conta do curso da fonoaudiologia, sempre foi algo meu. E pensando friamente, a empresa sempre proveu tudo pra gente. E era um desafio novo. Em algum momento eu teria que ir para lá. Sim. Porque como é que a gente começava a pensar uma sucessão, como é que ia ser, é uma empresa familiar. Então todas essas dúvidas pairavam na cabeça e até que eu decidi ir. Então quando eu realmente fui para a empresa em janeiro de 2007, eu me desliguei do local onde eu trabalhava em dezembro de 2006, da área de fonoaudiologia, eu tinha muita tranquilidade da decisão que eu tinha tomado. O que eu fiz? Eu mantive as 2 atuações, então eu trabalhava na empresa das 7 da manhã às 5 da tarde, 5h15, 5h20 eu estava no consultório. Eu mantive ainda o atendimento de fonoaudiologia por cerca de 1 ano e meio. Porque é a história do paraquedas. Podia dar certo, sim, podia não dar. Até que eu realmente percebi que aquele era o caminho que eu queria fazer. E aí, em 2008, meio de 2008, eu efetivamente me desliguei totalmente da fonoaudiologia, porque aí a empresa começou a interferir demais. Então, às vezes estava no atendimento, um cliente ligava. Aí não dava. Então, o que, para os pacientes que eu consegui concluir com alta, finalizou direitinho, perfeito, e para os meus pacientes que ainda precisariam dar continuidade, eu indiquei para os meus amigos da área. Então, todo mundo foi bem amparado, tudo direitinho, essa transição foi muito bem feita e bem planejada. E é uma decisão da qual eu realmente não me arrependo. Em nada, porque ela foi transformadora na minha vida. Eu me encontrei trabalhando ali na empresa, na área comercial, e todas as novidades e possibilidades que foram vindo, que eu até hoje me permito vivenciar, experimentar, coisas que deram certo, gente, coisas que literalmente deram muito errado, e tá tudo bem. Tá tudo Só bem. tinha uma forma de saber. Tentando. Exato. E você também falou outra palavra, planejamento. Foi muito sim. bem planejada. O que falta muito hoje, principalmente para o empreendedor brasileiro, eu vou falar do brasileiro porque é onde a gente tá. Nossa realidade. Nossa realidade, né? É a falta de planejamento. Então, qual que é o maior número de pessoas que estão endividadas? Empreendedores. São empreendedores, porque às vezes pega ou limite no banco, ou vai tentar investir, não dá certo. Eu falei pra você de uma experiência minha, o pessoal do YouTube já sabe que eu falei mesmo. Então, assim, por quê? Você vai tentar empreender, às vezes não dá certo e falta o planejamento. Como que você se planejou pra isso? Primeiro, conversando muito. Eu conversei muito com meu pai para entender o que ele esperava de mim. E a partir do momento do que ele esperava de mim, como que eu daria os próximos passos para atender exatamente aquelas necessidades. Então, a primeira coisa, assim, que eu cheguei, você falou, você vai ser a diretora comercial? Não, eu não vou ser nada, eu vou ser um aprendiz. Eu preciso aprender, eu não posso vir com um título que eu não tenho, que eu sequer mereço esse título.
Porque tem uma das coisas que eu acho, Gabi, que é o seguinte, às vezes as pessoas querem ter uma empresa, querem ter alguma coisa por status. Eu vou ser o CEO, eu vou ser o dono, eu vou ser o empreendedor, eu não vou fazer nada, eu vou ganhar dinheiro. Segunda dica, não dá certo isso. Desculpa o sincericídio com você que está me assistindo. Não é assim que funciona. A gente precisa respeitar a jornada, o crescimento. Então, a partir disso, o que eu fui fazer? Nós tínhamos, na época, 10 representantes comerciais, cada um fazendo uma área de São Paulo. Então, de segunda a sexta, eu estava na rua com esses representantes, conhecendo os clientes, entendendo se o posicionamento da marca dentro desses clientes estava adequado ou não, se o mostruário de produtos que estava naquela loja era correto, se precisava adequar, o que precisava fazer. Se aquela loja que tinha, sei lá, R$1.000 de mostruário, se ela vendia R$1.000 por mês ou mais, porque tinha que ser, na minha cabeça começando, tinha que ser pelo menos igual. Então, todo esse processo eu comecei a fazer. Então, foi uma jornada de 1 ano, entendendo, conhecendo, identificando e, claro, fazendo os planos de ações necessários. Então, para começo de conversa, foi isto, saber onde eu estou. Meu pai enxergava as minhas competências, mas o mercado não. E ser filha do meu pai não era lá muito positivo, porque o cara é um monstro. Ah, você é filha do Bento. Não era a Carol da Primolar. Ah, você é filha do Bento. Seu pai é sensacional. E ele é. E ele é até hoje. Então você vinha com esse carimbo que para você tirar e se colocar é a Carol da Primolar, eu devo ter demorado uns 3 anos. Para colocar a minha marca e as pessoas identificar. Sim. Então eu sabia que haveria uma jornada. E que eu teria, o que eu teria que aprender, como que eu teria que me posicionar e quem estaria do meu lado. Porque eu sabia que ia ter gente que não ia gostar desta minha vinda e para quem que eu ia ter que recorrer. E assim foi feito, com altos e baixos, com dificuldades, sem a menor sombra de dúvida, mas assim, seguindo a risca passo a passo de tudo que eu tinha pensado. Então, para quem vai começar a empreender, eu sempre falo, antes de mais nada, para você dar certo, planeje, senta o bumbum na cadeira. Com o que você vai trabalhar, que produto que você vai vender, que serviço que você vai prestar, você gosta desse produto, você se identifica com o que você vai fazer, porque se também não há identificação, complica, começa a ficar maçante. E as dificuldades vão acontecer, né, Gabi? Com certeza, as dificuldades sempre vêm. Mesmo você planejando, porque tem situações que não estão no seu controle. Então, planeje financeiramente falando. Um dos grandes equívocos que o empreendedor faz é misturar o bolso pessoa física, pessoa jurídica. E aí você não sabe se a tua empresa está dando certo ou não. O que é o teu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa, aonde você vai investir. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado ao fazer. Então, esse planejamento é importante. Parte financeira, a parte de produto, de venda. E quem que vai estar do teu lado te orientando? Sabe aquele que te chama de louco? Imagina. Gabi, você vai começar um podcast? Sério? Você vai empreender. Você vai empreender. Você vai ser doida de se jogar nesse universo. Esse a gente conversa. Eu mantenho a relação. Mas eu não falo mais pra ele o que eu vou fazer da minha vida. Até porque tem certas pessoas que elas são como âncoras, né? Uhum. Então ela vai pegar aquilo e vai te levar pra baixo, vai te puxar, e não vai deixar você sair daquilo. Então a gente tem que analisar também o nosso círculo, né? De amizade, de convivência, de tudo, para aquelas pessoas te levarem pra cima, pra serem bexigas ou qualquer coisa que não seja uma âncora também, né? E aí, nesse seu processo todo, com certeza o seu pai te levou muito pra cima, deu pra ver que você tem uma relação muito legal com seu pai, né? E algumas pessoas com certeza tentaram te levar pra baixo. Sim. Como que você lidou, além de não falar mais, né, o que você vai fazer, como que você lidou com essas pessoas? Simplesmente trabalhando. Eu não dou nenhuma resposta. Eu sigo trabalhando e eu provo com o meu trabalho, com os meus resultados. Então eu não perco energia com quem tenta me derrubar. Nem hoje, nem nunca.
Entendi. Eu sempre trabalhei esse ponto como a pessoa duvida de mim, falo, legal, é o meu combustível. É o que te impulsiona. É o que me impulsiona. Ah, você duvidou de mim, você achou que eu não sou capaz, você me criticou. Em alguns momentos eu recebi ofensas, as pessoas me ofenderam. Principalmente por ser filha do dono? E por ser mulher, um mercado muito machista. Mercado muito machista e tal. E tudo bem. Então, tiveram momentos de ofensas que eu dei risada e fui embora. E tiveram momentos que eu falei pro cara, sai de trás do balcão e vem aqui. Vem sair na mão comigo aqui, eu e você. Vamos lá, só vem. E aí a pessoa toma um baque. Depois em casa eu ficava enlouquecida. Né? É lógico, mas na frente da pessoa... na frente da pessoa, eu não vou acusar o golpe. A gente não pode acusar golpe. Quando tudo que o teu oponente deseja é que você sinta o golpe. Não, eu não vou sentir o golpe na frente dessa pessoa. Então, esse foi um ponto. Sempre eu tomei os desafios como energia. E como um direcionamento. Puxa, tal pessoa me falou tal coisa, talvez aqui eu tenha alguma coisa para melhorar. E aí, onde que eu posso melhorar, né? Posso contar um caos que eu acho que fica melhor? Pode contar, pode. Eu fui a um evento há um tempo atrás e uma pessoa me perguntou o que eu fazia. Eu falei, olha, eu sou mentora de vendas. E a pessoa fez assim para mim. Mais um mentor. Mais um para vir encher o saco. A pessoa me respondeu assim. Aí eu olhei bem pra cara dele e falei assim, vamos começar de novo? Bom dia, meu nome é Carol Pitarelli. Eu sou mentora, tenho 20 anos de experiência no segmento de indústria, tal, né? De tudo que eu já contei aqui. E é através da minha experiência, da minha vivência, dos meus erros e acertos, das minhas quedas e vitórias, que eu desenvolvi um projeto para que o empreendedor tenha um caminho de sucesso. Aí ele deu uma apaziguada. Mas ele me mostrou uma oportunidade de melhoria no meu pitch. Porque eu realmente posso ser apenas mais uma que lê um livro e vai trazer, através ali da bola de cristal, algo mágico para aquela pessoa. E quando ele deu no meio, eu falei, opa, fiquei brava. Porque não precisava ter sido daquela forma. Foi grosseiro. Sim. Mas ele me deu uma oportunidade de melhoria. E a partir daquele dia eu comecei a mudar a minha forma de falar quando as pessoas me perguntam. Então é isso. Tem gente que talvez vá se sentir muito ofendido, vai chorar. Não, vamos em frente. O que eu posso melhorar disso daqui, transformar e seguir no caminho de evolução. E geralmente, às vezes, essas pessoas mais cricas são elas que te mostram o caminho. E aí é onde você falou, se aqui ela tá comentando alguma coisa, talvez eu possa melhorar, né? A sua forma de apresentação foi brilhante aqui no podcast. Sim. Mas por quê? Talvez esse dia que essa pessoa falou em você, ela é só uma mentora, fez com que você mudou e hoje você fez uma puta apresentação. Me ajudou. Sim, ajudou. Sem dúvida. Às vezes a forma que a gente recebe as coisas, né? Infelizmente as pessoas não sabem muito falar de uma forma mais delicada. Sim. Mas o choque que chega na gente faz com que a gente possa perceber e dar uma melhorada naquilo, né? E aí também, você veio na empresa do seu pai. Hoje você tá com ou cargo, ou como que você se posiciona lá dentro? Hoje eu tô mais com a parte de operação de e-commerce, porque essa parte comercial, representante de vendas, isso eu já não tenho mais. Então hoje eu realmente faço essa parte de gestão de e-commerce, marketplaces, identificando produtos, fazendo cadastro de produtos, olhando ali para as métricas de venda ao lado do meu irmão, né? Eu trabalho com o Gustavo, que é o meu irmão, meu sócio. E ele faz a parte mais operacional, eu falo que é a parte mais crítica, né? Que é você fazer a produção funcionar, fazer essa parte administrativa. E eu vou olhando as oportunidades de mercado e cenário dentro do e-commerce. E também de parcerias, porque hoje eu vendo os produtos que a gente fabrica, mas eu revendo outros produtos. Eu sou uma loja. E aí vem o desafio, né? De você romper também só com essa questão da indústria. Hoje Sim. eu sou lojista. Então, amigos que vendem produtos, que tenham sinergia com o nosso segmento, eu busco fazer parcerias para que a gente também possa vender. Então, exemplo, eu tenho lixeiras, eu tenho artigos de decoração,
eu tenho outros objetos que compõem a linha, soleiras de granito. Então, a gente vai buscando esses amigos e parceiros também para fazer com que a empresa se potencialize. Então, estou realmente na parte da gestão do e-commerce. Que legal. E aí você faz essas parcerias, né, para chegar também mais fácil ao consumidor final, né? Sim. Porque hoje você, vamos supor, venderia diretamente para mim e não para uma loja, correto? Exatamente. Então, e hoje está muito tecnológico também, né? Entrar no mundo digital foi um perrenguinho, uma coisa que... Eu nem sei se existe a palavra perrengão. O perrenguinho eu também não sei, mas assim... Você falou do perrenguinho, eu vou pensar no perrengão, porque, olha, foi bem desafiador, porque assim, hoje existem as mais diversas tecnologias, hub de integração para marketplace. O que é um hub de integração? Uma plataforma que você vai cadastrar os seus produtos ali dentro e desta plataforma você manda para o Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, você dispara para os demais, né, para as lojas em si, para que o seu produto esteja ali dentro. Então, você tem esse tipo de tecnologia, você tem os sistemas que fazem o gerenciamento, emissão de nota fiscal. O que não falta é produto de tecnologia para quem vende através da internet. E quando a gente começou a olhar para isso, a gente encontrou alguns players de mercado e que nos venderam situações que a gente não precisava. Então, o primeiro erro que a gente teve ali foi comprar um sistema um RP para gerenciar... Desculpa, gente. De uma empresa importante, grande de mercado, mas que ele era muito parrudo para aquilo que a gente precisava. E a gente perdeu uma grana lascada ali porque ele não funcionou, ele não rodou e o que foi prometido não foi cumprido. E aí, em contrapartida, teve uma empresa, um hub de marketplace, que eu vou falar o nome aqui, que é a Plug2, que eles são muito bons, eles são líderes de mercado e foram eles quem me ensinaram muitas coisas. Então, eu sou muito grata ao pessoal da Plug por falar assim, que eu cheguei para eles e falei, eu tenho o seu sistema, eu não estou conseguindo trabalhar com ele, o que eu estou fazendo de errado? E eles, naquele momento, tiveram o olhar, que eu falo sobre o atendimento. Carol, deixa eu entender a tua necessidade. Quando eles olharam o meu cenário, eles me deram o direcionamento, inclusive com um RP legal. Então, as coisas começaram a fluir melhor. Deram o apoio que era necessário. Que era necessário. Então, a gente patinou bastante sim, Gabi, não foi simples. Então, hoje, quando o empreendedor fala para mim, eu quero vender pela internet, eu falo, conversa comigo. Troca uma ideia comigo, porque eu vou olhar o cenário e vou falar, vai por esse caminho, vai por aqui. Como muitos amigos já tiveram, que nem amigos que vendem artigos de decoração, mas eles vendem mais a parte de exclusividade, 1 ou 2 peças apenas. Coloco no Mercado Livre? Não, porque o Mercado Livre ele quer estoque. Você ter um anúncio com 1 ou 2 peças, ele não vai entregar o teu anúncio, porque ele fala assim, poxa, mas e se tiver uma ruptura de estoque aqui? E se o cliente reclamar? Não tem outro. Então, eu não vou entregar o teu anúncio. Então, a gente olha exatamente de acordo com a necessidade, o momento que está essa empresa, para daí a gente traçar as melhores estratégias e quais serão as plataformas de tecnologia, se houver necessidade, que a gente vai colocar. Então, não sai gastando dinheiro à toa, não. Conversa primeiro, a gente faz a mentoria, planeja, organiza, estrutura, para daí rodar de uma maneira muito melhor. E o meu pai sempre fala uma frase que é, com especialista não se discute. Exato. Então, assim... Seu pai é sábio. Meu pai é muito sábio. Oi, pai. Aliás, o pai é gente boa. Meu pai grava aqui comigo. Então, assim, e por que dessa frase que eu falei agora? Porque se a pessoa quer começar a empreender, quer começar a vender no digital, ele tem que buscar um especialista. Sim. Como eu vou começar e estourar em algo que eu nunca fiz, que eu não sei como funciona? Então, tem que buscar um especialista. E entrando um pouquinho no assunto de parcerias que você falou, hoje eu até vi as publicações, eu conhecia você sem te conhecer, verdade, porque eu vi informações sobre o Café com Negócio. Inclusive, tenho amigos que participam. Gente aqui do podcast que legal, já participou do Café com Negócio, que é o Empreender de Coração. Empreender de Coração. Isso. E hoje você é a representante aqui de Santo André. Exato.
Como que chegou até o Empreender de Coração e o que é? Então vamos lá. Primeiro de tudo, Empreender de Coração é uma ideia colocada em prática pela Juliana. A Ju é a responsável pelo Empreender de Coração. E o que a Ju identificou? Ela, ali na época da pandemia, que todo mundo fechou e que você não podia fazer nada, ela ali na região Mauá, Ribeirão Pires, que é onde ela atua fortemente, começou a se juntar. E um começou a ajudar através de grupo de WhatsApp e Instagram, de um alavancar a publicação do outro. E nesse meio do caminho era assim, Gabi, o que você está precisando? O que você está vendendo? O que você precisa? Qual o público-alvo? Como é que a gente pode se ajudar? Então, através dessa ação de união mesmo, num momento extremamente difícil, nasceu o Empreender de Coração. E o Empreender foi ganhando muita força. E a Ju foi crescendo. E, naturalmente, conforme você vai crescendo, você não consegue abraçar tudo, né? Uhum. E aí eu já acompanhava o trabalho do Empreender, a gente tinha tido um contato lá atrás, no começo da pandemia mesmo, mas eu estava numa insanidade também, tendo que me organizar dentro da empresa. E aí a gente se reencontrou no começo do ano, fui participar do podcast, do Case de Sucesso, que é o Empreender, que é o podcast que a Ju toca muitíssimo bem. E a partir daí ela me convidou para ser anfitriã em Santo André. Então, para os empreendedores de Santo André que desejam participar de um café com networking efetivo, e isso foi muito legal porque a gente fez o primeiro evento no mês passado e as pessoas falaram assim, caramba, aqui eu me senti acolhido e aqui eu tive um lugar de fala e de escuta. Porque às vezes a gente vai para eventos muito grandes e você não consegue se conectar efetivamente com as pessoas. Então, o que a gente entrega? Eu sempre, tanto eu quanto a Ju, a gente traz uma palestra, mais curta, trazendo na palestra anterior o que eu fiz. Poxa, você veio participar de um evento de networking. Legal. O que você faz depois? Como é que você mantém o contato? Porque uma das grandes dores é assim, participei de uma rodada de negócios que não me virou nada. Eu não fechei um negócio. Participei de um café com networking que eu conheci um monte de pessoas, mas eu não consegui me conectar a ninguém. Então, eu sempre trago como essa pessoa vai manter o contato após o evento. E aí, a gente já tem membros que fazem parte efetivamente do Empreender de Coração Santo André, e fica o convite, pode me mandar mensagem que eu vou ter o maior carinho em tirar todas as dúvidas. O Naturalizar vai, tá? Por e o favor, Estúdio Melo também. Por favor, dia 9 de maio. 9 de maio, isso. Às 9 da manhã, no All Buffet, em Santo André, para a gente realmente fazer ali mais um evento falando da parte de educação ali para o empreendedor, café, que é sempre bem-vindo, e relacionamento de networking eficaz. E a gente já sabe que tivemos bons resultados do primeiro café. Então, é esse o objetivo. E o Empreender de Coração, deixo aqui a gente precisa valorizar o trabalho que a Ju fez. E ela continua fazendo, porque você ajudar um empreendedor no momento mais difícil e manter e fazer com que essa rede cresça, Ju, parabéns, continua, porque ela tem transformado realmente muitos empreendedores a conseguir se manter e desenvolver. E é um prazer para mim estar junto com ela em Santo André. Isso é maravilhoso. Tem vários polos, certo? Tem Santo André, tem Ribeirão Pires, tem um polo em Florianópolis. Olha que legal. É possível levar o Empreender para fora do Grande ABC. Então ela tem um polo em Florianópolis também. E segue lá, @Empreender de Coração no Instagram. Bate um papo com a Ju. Ela é a cabeça, né, da empresa. E aí ela também vai te dizer o que dá para fomentar em outras cidades, em outros lugares, para que essa metodologia que ela desenvolveu realmente siga atingindo mais empreendedores em mais locais do Brasil. Vai ser show de bola. Sim, se a pessoa quiser participar já desse, no dia 9/5, como que a pessoa se inscreve? É através do Simpla. Eu não vou lembrar agora porque tem a gente coloca o link. A gente coloca o link aqui para que vocês possam se inscrever e também pode me chamar ali nas redes sociais, mas é através do link do Simpla. Por que a gente faz através do link, tá? Valor de R$30, que é o valor do encontro, porque aí também a gente tem o número exato de pessoas, a gente consegue ter um controle adequado, é importante isso.
até pro pessoal ali do buffet, que vai nos receber com um café super bacana. Então, aí, por ali, a gente já começa a ter o número de pessoas correto, tudo direitinho. Mas e as inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 8. Até o dia 8. Até o dia 8, bom. Isso. Maravilha. E é muito legal porque eu já te falei, né, que o nome rede de apoio eu não gosto muito. Eu também concordo. Eu não sou muito adepta a esse nome. Mas o network funcional é uma coisa que a gente pouco vê, muito se fala. Porém, a gente tem que quebrar alguns tabus que também acontece nisso, né? Muita gente acha que grupo de WhatsApp, é network. Não é. E não é. Eu tenho alguns 500 mil grupos no meu WhatsApp e na maioria, assim, 90% tá em todos os grupos. E aí acaba que não realiza um network correto, né? Como realizar um network correto? Maravilhosa essa pergunta, porque eu sou fã incondicional do networking. Aqui no Grande ABC o pessoal brinca que eu sou a rainha do networking. Mas não é à toa. Foi me apresentado assim também, tá? Não tô errada, certo? Sim. Um beijo pra Ana Maria. Pra Ana, ela é um amor, beijo pra Ana que cliente. nos conectou. Sim, Ana Vieira, um beijo pra você. A Ana me conhece há muitos anos, desde que eu comecei a aparecer aí no cenário do networking, do empreendedorismo de salto, mulheres empreendedoras. E ela sempre acompanhou NJE, no Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp. Eu sempre procurei agregar pessoas, mas sempre atrelado a conteúdo. Fazer por fazer, reunir pessoas por fazer sem um propósito não dá certo. Então, grupo de WhatsApp, fato, não é networking. Networking é quando a gente estabelece um vínculo, uma conexão com o outro e que isso gera credibilidade. Então, ao te conhecer, entender tudo o que você faz, salão de beleza, os outros objetivos que você estava me falando, o podcast... Eu conheci a tua história, a gente já criou uma relação de confiança e eu passo a entender o que você faz e eu passo a te indicar. Teu podcast Naturalizar, vai lá. Eu já tenho algumas pessoas, inclusive, para te indicar. Pode mandar. Então, é isto. Quando a gente cria uma relação de confiança e isso é feito no tete-a-tete, a gente consegue fazer com que as relações de networking cresçam. Para isso, a gente precisa investir um pouquinho de tempo, que é o quê? Você conheceu uma pessoa em um evento. Então, vamos lá. Você vai participar de um evento de networking. Eu sou do segmento de móveis. Legal. Então, todas as pessoas que têm relação com o tipo de empresa, da minha empresa, móveis, decoração, utilidades domésticas, artesanato... Esse é o foco quando eu vou para um evento de networking. Essas são as pessoas que eu vou buscar me relacionar primeiro. Então, quando eu participo de um evento e eu peguei ali os cartões, a primeira coisa que eu faço é anotar no cartão a data do evento. Porque cartão a gente guarda na gaveta. E aí, com a rotina, com a correria, a gente esquece dele. E aí, passado 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, a gente vai pegar aquele cartão e falar, mas da onde veio? Da onde é isso? E aí esse cartão é promovido à lixeira. Ótima promoção. Mas não é isso que acontece? Sim, é desse jeito. É assim que acontece, ele vai para a lixeira. E aí a gente tinha ali um contato que no primeiro momento ele foi muito forte e que a gente deixou passar. Esfriou por conta da nossa correria. Sim. Então a gente vai trabalhar de forma estratégica e planejada. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter que investir um tempo. Então, eu vou conhecer a Gabi, eu vou visitar, eu vou marcar nem que seja um café online. Eu vou começar a estreitar essa relação. Eu não saio de eventos de networking sem pelo menos uma reunião já pré-agendada com alguém. Porque a gente sabe que dá match. Num evento, a gente sai ali super feliz, tal, não sei o quê. Então, vai fazer... Marca uma reunião, já sai com algo previamente marcado, consolidado e refine isso ao longo do tempo. Eu faço contato com todo mundo pós-evento. E eu mantenho depois, seja através de redes sociais, o que for,
eu sigo acompanhando aquela pessoa. Até porque quando a gente precisa... Ai, Ana, com certeza o pessoal chega em você. A Ana chegou em mim e falou assim, olha, eu conheço a Carol, eu vou te indicar. Foi um network. E que deu certo. E que deu certo. Porque tá aqui e eu já tô... Gente, eu já vou levar a Carol pra vida. Estúdio Melo, aguarde. Estúdio Melo, vocês nem sabem o que a gente já pensou pra vocês nos bastidores com 30 minutos de conversa, né, Gabi? Sim, Fernando, eu sei que às vezes você me entende, né? Mas eu já planejei tanta coisa. É verdade. Mas assim, esse funcional que falta muito nos encontros. Falta objetividade, falta clareza. Então, assim, quando a Ju me convidou, foi um dos pontos que eu falei pra ela. Me dê a possibilidade de ser objetiva e prática, porque tempo é dinheiro. E uma das coisas que a gente precisa sempre respeitar para o empreendedor é o que há de mais sagrado na vida dele, que é tempo. Sim. Ele vai deixar de estar na empresa dele por algumas horas para estar conosco. Uhum. Então, eu preciso entregar para ele objetividade, praticidade e resultado. E só tem uma forma de fazer isto. Indo direto ao ponto, sem ficar dando voltas em nada. Então, olha, para você fazer networking, você precisa fazer isso. No próximo evento eu vou falar de vendas. Para você vender melhor, você vai precisar fazer isso. E a pessoa já sai de lá com uma bagagem. Mas o que todo mundo deseja no evento de networking? Falar da tua empresa, falar da tua marca. Então, esse é o espaço maior que tem que ter. Sim. E esse é o respeito que a gente entrega nesses eventos. Por isso funciona. Que legal. Uma coisa que a gente precisa analisar também é... Muita gente fala assim, você é do ramo de móveis. Uhum. E aí você falou assim, a primeira pessoa que eu vou me conectar são pessoas com ramo parecido, certo? Sim. Muita gente vê como concorrência. Como quebrar esse tabu também? Porque não é uma concorrência, pode ser até uma parceria. A gente precisa parar de ser, desculpa a expressão, tapado. Tem que parar com isso. Eu fabrico móveis. Eu não fabrico estofado, eu não fabrico guarda-roupa. Eu não fabrico uma série de móveis que existem dentro de... Eu não fabrico mesa, cadeira. Então eu preciso de parceiros que façam isso. Eu fabrico móveis soltos. Fruteira, gabinete de cozinha, painel de TV, nichos decorativos, armários para parte de escritório, gaveteiro... É isso que eu faço. E isso eu sou especialista. Mas nos outros itens, não. Então, para eu compor e crescer, eu preciso de pessoas que, apesar de estarem no mesmo segmento que eu, atuam de forma diferente. Então, entendam uma coisa. Você é especialista no teu segmento. Lá no teu salão, você deve ter uma especialidade. Você fala, isso aqui eu sou diferente, eu sou melhor do que qualquer outro salão. Então, foca nisso. Puxa, mas eu não sou, sei lá, eu não sou especialista em corte curto, feminino. Eu não tenho uma pessoa que seja especialista. Eu vou buscar alguém que faça para mim e eu vou atender este cliente. Eu sou mentora de vendas. Então, eu te dou todo o trabalho, tudo que você precisa para ser referência no teu nicho de mercado. E vai ser. Mas eu não sou a pessoa que vai te ensinar tráfego pago. Eu não estou falando do digital. Eu estou falando da estratégia de venda e relacionamento com o teu cliente. Por que você vai se consolidar na cabeça do teu cliente e não o teu concorrente? Como que você faz isso? São as estratégias que estão no offline, que a gente esqueceu de fazer. O digital resolve. Não, nem tudo. Nem tudo. Ele vai te trazer a credibilidade, ele vai te trazer a curtida, ele vai te trazer o seguidor. Mas como é que você transforma isso em resultado? Como é que você vai abordar esse cliente? Como é que você faz que nem todo mundo que passa a me acompanhar nas redes sociais, eu mando uma mensagem de boas-vindas. Uma mensagem de boas-vindas simples. E aí a gente começa a manter um relacionamento com essa pessoa que acabou de chegar. E ela se sente acolhida. Então são pequenas estratégias que vão mudando. Então é a estratégia do offline. E aí você começa a se consolidar. Então eu sou especialista nessas estratégias offline de vendas. Quem é bom de tráfego pago, de posicionamento digital, aí eu vou ter a parceria. Aí agrega. Agrego.
Eu tenho uma amiga que ela é especialista na parte de finanças. Não é a minha praia. Ela me ajuda na mentoria quando o problema está relacionado a essa parte de gestão financeira. Ela é especialista. Então, seja especialista. Não queira abraçar o mundo. Quando a gente eu falo, né, o empreendedor polvo, eu faço tudo. Né? Tem 8 braços. E aí não dá. Você não consegue consolidar. E as pessoas não entendem, inclusive, o que você faz. Então, quebre essa barreira, olhe para dentro da tua empresa e fala, nossa, eu sou muito bom nisso. E divulgue isso para o mercado. O restante você faz parceria. Maravilhoso, porque muitas vezes a gente tem isso, né, de, eu não quero jogar o meu ouro, eu não quero por causa do meu concorrente, mas não. Uma coisa que eu creio muito é que o sol brilha para todos. E todo mundo consegue trabalhar. E pessoa que faz designer de sobrancelha, lá no salão nós temos 3 designers de sobrancelhas. Temos 3 nail designer também. Então, assim, brilha para todo mundo. E você tem Mas qual que é o seu diferencial também? Qual que é o seu diferencial? E outra, você começa a crescer no salão, mais clientes vão te buscar, porque você se tornou referência nos cílios, sobrancelhas, unha. Então, as pessoas vão te buscar. Logo, se você tinha um profissional, esse profissional começa a não dar conta de tudo. Com certeza. Então, você precisa de mais gente. E olha que legal, olha que bacana, mas você continua sendo referência. As pessoas te buscam por essa qualidade. Com certeza. E também o empreendedor polvo sofre muito, né? Bastante. E a maioria dos empreendedores são assim, né? Infelizmente no começo, ou felizmente, né? Porque é tudo um processo que a gente tem que passar, a gente que faz tudo. E muitas vezes não dá conta de fazer tudo. Antes a gente estava conversando e você falou sobre o CLT também é um empreendedor, Sim. O prestador de serviço também é um empreendedor. E eu queria que você passasse um pouquinho aqui sobre a visão de empreender. O que é o empreender? Empreender geralmente está muito associado a ter a sua própria empresa. Então, você é um CNPJ, você é um empreendedor. Para mim, Carol, é claro que a gente respeita o que está lá no dicionário, Sim. Só que para mim, empreender é uma atitude. Então, quando eu invisto na minha carreira, eu vou fazer um curso, você está empreendendo. Quando você está trabalhando em uma empresa e você entrega um pouquinho a mais do que o combinado, você está empreendendo. E as pessoas estão vendo isso. A tendência é que você comece a crescer na tua carreira. Quando você, num casamento, se relaciona melhor com teu marido, com a sua mulher, você está empreendendo. Quando você dedica parte do seu tempo, que é precioso, para educar o teu filho, tirando eles de tela, sentando, vamos conversar, vamos brincar, deixa eu te escutar, como é que está na escola, o que você está fazendo, você está empreendendo na vida desta pessoa, na formação. Então, tudo que a gente entrega de diferente e o quanto você se especializa, aprende, estuda, isso é empreender. Ou seja, é não ficar esperando cair do céu. Então, eu estou dentro de uma empresa e eu estou lá de braço cruzado. Sabe o famoso meme? Sexta-feira, 5 da tarde, deu o sinal, a caneta fica até de pé na mesa. Às vezes, com 5 minutos a mais, você resolveria e acabou. Não é problema. Eu não estou dizendo que você tem que fazer hora extra. Presta atenção. Não estou dizendo que você tem que fazer hora extra todo dia. Aí não. Mas em situações específicas que você vai entregar um pouquinho a mais, isso faz uma diferença gigantesca. Pô, você de repente terminou ali o seu trabalho, mas o teu colega do lado tá suando. Quantas vezes a gente escuta? Problema dele. Não, cara, vai lá e ajuda. Tem empatia. Talvez isso também possa trazer uma promoção para você. Sem a menor sombra de dúvida. Alavancar a tua carreira. Sem a menor sombra de dúvida. E assim, às vezes as pessoas vão falar, mas eu faço isso na empresa que eu estou e não sou reconhecido. Existe. Claro que existe. Só tem um fator nisso tudo. O conhecimento que você está adquirindo, ele é teu. E isso você leva com você. E se alguém dessa empresa sai e quando ela chega no local novo, alguém fala, você tem alguém para indicar? Pode ter certeza que essa pessoa vai levar você. Já aconteceu comigo. Olha lá. Aconteceu com seu pai. Com certeza. Vai levar. E isso é fato. Então, essa história de ninguém tá vendo,
Não existe. Sempre tem alguém vendo, ainda mais no mundo corporativo da forma como ele está hoje, que preza pela qualidade do colaborador, que ele te entrega todas as ferramentas possíveis para que você tenha um ambiente produtivo, saudável, adequado, gostoso, acolhedor. Agora, entenda, não existe um universo perfeito. Também não dá para você também querer exigir tudo. Você tem que fazer a tua parte. Aí a gente precisa desse equilíbrio. Então, na minha visão, empreender é isso. É fazer mais do que o combinado um pouquinho todo santo dia. Em todas as áreas da tua vida. É aquele 1%, né? 1% a mais todo dia. Um dia, com certeza, vai vir a recompensa para você, né? Exatamente. E agora, o empreendedor, que é... No nosso caso, no Estúdio Melo, todos são empreendedores. Sim. Então, não é só o dono do espaço. Todos são empreendedores. E normalmente todos são polvos, porque todos têm que fazer tudo, tem que fazer um monte de coisa, né? E qual é a dica que você dá para esse empreendedor? E principalmente quem está no início de tudo? Respeite essa jornada, porque ser um empreendedor polvo neste momento vai fazer toda a diferença do mundo para você. E por que eu digo isso? Quando a gente tem que colocar a mão na massa desde cedo, a gente começa a entender perfeitamente o que a gente quer para nossa empresa e como que eu vou conduzir. Então, a hora que eu precisar começar a delegar e terceirizar, e isso precisa ser feito, você vai saber exatamente o que cobrar, o que você espera e o que você deseja. E se o prestador de serviço não entregar aquilo que vocês combinaram, você já pode trocar. Então, neste momento, fazer tudo, por mais que a gente fique louco, e, por exemplo, nessa questão da mentoria, que é algo novo para mim, eu sou esse empreendedor polvo. Sou eu que faço as minhas redes sociais, sou eu que posto, sou eu que edito vídeo, sou eu que coloco a legenda. Você que faz tudo. Sou eu que faço tudo. Só que o que eu aprendi nesses últimos meses fazendo isso, poxa, é sensacional. É muito bacana. Então, a partir do momento que eu crescer, aí eu vou saber para quem que eu vou delegar. Então, agradeça essa jornada que você está tendo. Ela é importantíssima para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Escreva as suas dificuldades, escreva os seus acertos, tenha pessoas ao seu redor para te ajudar nesse caminho e siga, porque isso vai te levar ao próximo patamar. E a constância, né? A constância. Eu postei uma frase esses dias que é: a minha determinação é maior que qualquer motivação. Porque quando você tá motivado, tem dia que você vai acordar e vai estar uma caca. Não vai estar motivado. Você vai ver aquele vídeo, você vai acordar e falar assim: nossa, com certeza alguém já correu, alguém já fez academia, já tomou um café super fitness, já tá lindo, levou os filhos na escola e você tá lá na cama. Você acabou de falar da minha amiga Camila Obst. Ela é essa pessoa todos os dias. Eu olho e dou risada. Falo, mano... Eu fico, Um dia eu quero ser essa pessoa. Um dia eu tenho que trabalhar o meu acordar ainda na minha rotina. Maravilhoso. Porque, assim, sempre vai ter alguém que já tá lá e a sua motivação pode ser que falhe. E aí? Você vai fazer como? E assim, isso é um fato, então você precisa ter a constância. Perfeito. Porque assim, vai ter dia que realmente a gente vai acordar e não vai estar... Você fala, putz, hoje eu não tô no dia. Mas você vai lá e você faz porque você sabe qual é o teu objetivo lá na frente. E também a gente achar que todo dia a gente vai estar esplêndido, maravilhoso, não vai estar. Tem dia que eu não estou 100%, é óbvio. Sei lá, tem dia que eu vou estar 50%, mas dentro desses 50% eu vou entregar o meu 100%. Eu tiro isso muito, por exemplo, dos esportes. Eu gosto muito de tênis. Amo o Rafael Nadal e toda essa galera. E o Nadal fala muito disso. Hoje eu não estava no meu 100%. Mas dentro do meu 80% eu dei o meu 100% e eu venci. E às vezes a gente vai ter que achar outras saídas, outras soluções. Tá indo por aqui, puxa, começou a não dar certo, tenta ir por esse outro caminho. E entenda que faz parte e que ela é importante. E também respeitar o tempo do seu corpo, o tempo do seu processo, o tempo de tudo que vai acontecer. Isso. Porque lógico que é muito corrido. Lógico que no começo você se lasca todo, porque é você e você. E a cabeça ferve, né, Gabi? E a cabeça ferve. Então, assim,
a gente falou um pouquinho sobre ansiedade. E normalmente ela vem justamente nesse período do tudo, né? Ser sobrecarregado. E aí a gente precisa lidar com essa ansiedade também. Respeitar o tempo. Tem dia que eu olho e falo assim, olha, hoje não vai dar. E aí eu tenho que dar o 100% de mim pra mim mesma. E respeitar o meu tempo, dá tudo bem. Você já lidou com ansiedade no seu processo? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Um salve aqui pra terapeuta, porque... Sim, gente, façam terapia. Terapia é vida. Terapia é então vida. A gente faz um salve aqui pra terapeuta, pra Andréia, que sempre me ajudou muito. E com a questão, acho que até mesmo da maturidade, a gente começa a perceber... A gente entende que tem coisas que você vai fazer hoje, mas você só vai ver o resultado disso, sei lá, daqui 6 meses, mas você precisa fazer. É que a gente vive num mundo tão acelerado... Imediatista, né? Imediatista. Eu quero likes, eu quero comentários, eu quero curtidas, eu quero isso, eu quero aquilo, que a gente se perde nesse processo. Porque é o que você falou, é muito imediatista. Então, a gente até tava conversando. Beleza, eu publiquei um vídeo hoje lá no Shorts do YouTube, no canal, que ele tá com 1.300 visualizações. Fora da curva. Mas eu tenho vídeo lá, a minha média geralmente é de umas 200 visualizações, canal pequeno, comecei recentemente, chegou a 90, acho que, seguidores hoje. Mas eu tenho vídeo com 2 visualizações, com 4 visualizações. Eu olho, dou risada e falo, nossa, isso foi ruim pra caramba. E tá tudo bem. Nossa, eu achei que eu ia brilhar com esse vídeo e foi esta meleca. Bora pro próximo. Não pode parar. Não pode parar e faz parte. Então, assim, a gente tem que lidar também com as nossas frustrações e o quanto a gente sobe a régua para coisas que ainda não tá no momento da colheita. Mas a gente precisa plantar. Respeita a jornada. Sim. E a gente também tem um problema muito sério dentro das empresas, e principalmente de empreendedores pequenos. Às vezes, pequeno não, porque a gente vai tirar isso, porque você já postou um vídeo sobre isso. Esta palavra não pode existir mais. Porque é muita coisa. Então, empreendedores iniciantes. Boa. Pronto. Boa. Acho que melhorou. Empreendedores iniciantes, assim, às vezes chega um colaborador novo, chega algumas pessoas novas, e aí você faz de tudo para aquilo dar certo, aquilo não dá certo, não se encaixa, e aí o empreendedor fica naquilo. Eu me desfaço, né? Tiro esse vínculo, não tiro esse vínculo. E lidar com essa dor também, porque querendo ou não traz uma dor de perda para esse empreendedor, é bem complicado. Como que você faz nas tuas mentorias ou para os teus clientes entender esse processo e entender que às vezes é necessário aquela outra pessoa seguir o caminho dela? Eu preciso compreender o seguinte, Gabi. Se você, empreendedor, entregou para aquela pessoa conhecimento técnico, estrutura para que ela trabalhe habilidades que ela precise desenvolver, um ambiente saudável, tudo o que você pode entregar para ela, você entregou e você vem monitorando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, você vem dando feedback, olha, aperfeiçoa isso daqui, tenta por esse lado, você está sendo acolhedor, está escutando essa pessoa, entrega para ela o que ela precisa fazer e passados 6, 7 meses a pessoa simplesmente não demonstrou nenhuma mudança de atitude, o problema não é você empreendedor. Não é. Isso pode travar um pouco a empresa também, né? Trava a empresa e trava a equipe, porque o que acontece? Uma pessoa que não tem o desejo de crescer, ela quer que todo o restante se mantenha no mesmo patamar que ela. Porque quando todo mundo cresce, naturalmente você tem que acompanhar. Senão você vai ficar para trás. E aí o cara que não quer crescer, ele não quer que os demais cresçam, então ele fica puxando. E aí é o cara que começa com as picuinhas. Viu? Porque falando de tal, fez tal coisa. Aí começa a rádio peão, no mau sentido. Então, é duro. Eu odeio fazer desligamento de pessoas. Não gosto, nunca gostei. Só que aí é uma escolha do outro, não é uma escolha sua. Não é uma escolha sua, é uma escolha do outro. O outro não quer acompanhar, não segue o desenvolvimento, você precisa desligar.
Mas é óbvio, saiba fazer. Porque tem gente que desliga e fala, vai te catar, Tchau, some daqui. não quero mais você. Você é horroroso, teu trabalho foi ridículo. E às vezes, simplesmente, a pessoa não se adaptou àquela forma de trabalho. E ela será muito... Ela vai ter uma produção muito melhor numa outra empresa. Uhum. Gente, entendam uma coisa. É apenas um vínculo de trabalho. Tanto para você quanto para a empresa. É que tem muita gente que leva pro pessoal, né? Demais da conta. Então, assim, se você não tá contente, peça para sair. Só não fique infernizando quem tá trabalhando. Assim, ó, de coração eu falo isso. Você não tá contente, a empresa... Quantas empresas eu vendo, fazem todo o ciclo de avaliação? Um ciclo de avaliação levam 6 meses. Pô, a pessoa não muda e ainda sai falando mal da empresa. Me desculpa, isso é infantilidade. Isso não é atitude profissional. Porque eu repito, a gente tem que quebrar essa imagem de que empresa hoje está focada lá em Henry Ford, em 1920. Linha de produção, que ninguém se preocupa com o bem-estar do colaborador. Cara, acabou isso, não existe. Empresas hoje buscam esse padrão estilo Google. Sim, né? tem O cara pode jogar videogame. É a coisa mais linda. Pô, é Disneylândia trabalhar tem hoje. Meditação, tem o cafezinho pra você lá, tem as suas pausas, sabe? E você não tá satisfeito? É sério? Você vai falar isso pra mim? Que você não tá satisfeito? Então aí você precisa fazer uma reflexão. Porque o problema não é a empresa. E também a gente tem que entender que, assim, trabalho é trabalho, lazer é lazer. Exatamente. No trabalho, ai, nossa, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, é muito... A harmonia no trabalho, maravilhoso. Porém, é trabalho, não deixou de ser. Empresa não é pai e mãe de ninguém. Ai, isso, fala sobre isso, eu amei quando você conversou comigo. Empresa não é pai e mãe de ninguém. Ok? A empresa está lá para te ajudar a desenvolver as tuas capacidades, as tuas habilidades, e você está lá para entregar isto para a empresa. E quando essa engrenagem todinha roda, todo mundo ganha. Absolutamente todo mundo ganha. Em desenvolvimento, financeiramente falando, em oportunidades, aí as coisas caminham. Agora, hoje em dia eu vejo assim, a empresa... tem que acolher tudo e todos. Tem que acolher, mas não na parte do colo de pai e mãe. Educação de casa, e você tem que vir pronto para o mercado. E muitas empresas têm preparado, porque assim, ó, galera tá vindo com muita defasagem. Sim. Em todos os sentidos. E não me levem a mal por estar falando a realidade. Talvez a galera vai ficar muito brava comigo perante isso que eu estou dizendo. O que eu estou abordando para você é para que você quebre esse ciclo, que você enxergue novas possibilidades e oportunidades através das suas competências, que todos nós temos. Às vezes alguém vai falar que você não pode, que você é incapaz, e a gente acredita totalmente nisso. Não, cara, vai lá e faz. Então, assim, é nesse sentido que eu digo que não é pai e mãe. E, cara, as empresas hoje, é o que a gente falou, te dá todas as condições. Sim. Treinamento, tudo que você possa imaginar. Mas aí também tá um pouco na visão do colaborador. Ai, tem o treinamento. Nossa, que saco. Uhum. É muito assim, poxa, aquilo lá vai agregar na sua vida. E também tem uma visão que eu acho péssima, ai, tô trabalhando, mas quem tá enriquecendo é ele. Eu tô dando dinheiro pra ele. Não, você não tá, você tem o seu salário que foi combinado. Uhum. Ou, agora a área de venda, a nossa área também da estética. Você pode fazer o dinheiro que você quiser, contanto que você trabalhe pra isso. Você pode, tem a possibilidade. Só que aí tem esse negócio de, mas eu vou fazer isso? Nossa, tal lugar vai ficar com R$1.000, meu. Não é seu. Foi combinado antes. E outra coisa, eu não sei de onde vem tudo isso. Porque, assim, existem diversas pessoas que não têm competência nenhuma. E elas querem estar no lugar de quem tem a competência. Não. Respeita a jornada. Tinha uma professora minha na faculdade, que eu amava, ela de paixão, a Roberta Ecleide, ela foi minha instrutora de TCC. E houve um momento ali que eu não conseguia escrever. Estagnou, total.
Falei, mas não tá saindo, não tá não sei o que. Ela falou assim, Carol, presta atenção. Leva pra tua vida. Não existe crescimento sem sofrimento. Então, se você deseja crescer, e quando eu digo sofrimento, não é o sofrimento do martírio, não é o sofrimento daquela coisa pesada, dolorosa, sofrida. Você vai ter que, muitas vezes, ir dormir um pouco mais tarde. Você vai ter que estudar. Você vai querer ir viajar, você vai ter que privar um pouco de alguns gastos extras que você faz, mas você vai poupar. É em prol de um objetivo maior. Pelo imediatismo, nós perdemos a capacidade de planejar e identificar o que é importante para a gente. E aí, dentro dessas frustrações todas, a culpa é do outro. E também é mais fácil, né? É muito mais fácil. Eu fico na minha, não acontece nada e a culpa é do outro. Não, cara, a culpa é sua também. Então vai lá e faz algo diferente. Então, o crescimento exige que as pessoas saiam da sua zona de conforto, que a gente falou que tem hora que é realmente uma delícia estar, mas se a gente deseja crescer na carreira, se posicionar de uma forma melhor, fazer algo diferente, ainda mais nos dias de hoje, com tantas coisas que surgem, vai ter que ralar. Hoje eu tenho uma vida que ela é organizada toda por agenda. Por incrível que pareça, eu aprendi com meu pai, que meu pai era uma pessoa que não usava agenda, mas de uns anos pra cá ele só usa agenda. Boa. E aí, por isso, eu também uso. Então, tudo meu é na agenda. Cada dia da semana eu tenho uma coisa pra eu fazer mesmo. Muitas pessoas não entendem, tipo, vamos em tal lugar, não sei o que lá. E, gente, eu tenho que fazer uma escolha. Tá bom, eu vou em tal lugar hoje, não sei o que lá, vou me divertir, porque a vida do universitário eu não entendo. Mas eles acham que todo final de semana é uma festa que nunca mais tem volta, né? E pra mim... Inimigos do fim, né, Gabi? Inimigos do fim. Eu acho que eu sou uma senhora de 90 anos por dentro, mas tudo bem. Maravilhoso. Mas assim, pra mim, uma que nunca foi assim, porque eu nunca gostei, e pra mim, eu também tenho que fazer outras escolhas. Sim. Não, eu tô no momento onde eu tô com minha empresa, meu podcast, tô dando curso. Então, calma aí, eu vou me posicionar nisso. Pra daqui a um tempinho, 1 ano, 2 anos, dependendo do meu planejamento... Sim. Eu vou poder aproveitar. É lógico que eu não me privo de tudo. Mas tem certas coisas que eu escolho, sim, optar por não fazer. A gente tem que viver. Nós temos que viver, a gente tem que ter o nosso momento de lazer, porque senão a gente enlouquece, a cabeça também não pensa. Só que tem algo muito importante que você trouxe agora. Você tem muito claro o que você deseja. E que você não vai abrir mão disto. Então, você sabe também quais são os momentos que você... Tá, beleza, aqui eu vou participar, aqui eu vou... Olha, mas aqui eu tenho um projeto que é importante e que eu vou priorizar. E as pessoas que estão no meio disso também. Quem vai estar do meu lado? Então, hoje, eu trouxe uma pessoa pra trabalhar comigo que desde o momento que eu ouvi ela falando que eu quero a estética, eu queria muito ela comigo. Porque ela tem uma garra muito parecida. A gente tem uma vibe muito igual. E ela é extremamente chata em organização. Chata no bom sentido, tá? Então, eu falei assim, eu quero essa pessoa comigo. É ela que tá crescendo comigo. Sim. Trouxe pra perto. No momento que ela falou assim, eu quero ir pra tal lugar, eu falei, vem. Mas eu vou repetir que você tem algo muito diferenciado que a gente raramente encontra hoje em jovens e mesmo em pessoas talvez mais da minha faixa etária, que é ter o discernimento daquilo que eu quero, ter o propósito. A gente muitas vezes não sabe para onde vai e vai deixando a vida levar e seja o que Deus quiser, só que chega uma hora que você precisa tomar as rédeas disso. E aí o que você faz? E aí, quando a gente é desse jeito, as pessoas enxergam no tipo... Ela é chata, ela não vive, ela isso, ela aquilo, ela é louca. Ó, gostei da sincronia. Ela é louca. Ela é louca. E isso é uma das coisas que eu mais ouço. Eu sei, porque hoje você é fora da curva, é fora do padrão. A grande diferença é que daqui 1, 2 anos, quando você estiver bombando, talvez até antes disso, aí vão dizer que você teve sorte. Só que todo dia eu tô trabalhando pra minha sorte acontecer. Cara. E assim, ó, até pra ter sorte você precisa trabalhar, que está no lugar certo, na hora certa. Porque se você fica na tua casa, se você fica ali escondido, a sorte não vai acontecer. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Então, tudo bem. Você está fazendo o seu trabalho e através do seu podcast também, você está levando essa inspiração para as pessoas. E é nisso que eu acredito, que a gente vai conversando, mostrando, falando e que isso possa
mudar pensamentos e atitudes, Sim, né? Virar realmente uma chavinha dentro de cada pessoa, né? Isso aí. Hoje, se acontece isso comigo, é porque outras pessoas me influenciaram. E eu tenho influências constantes na minha vida. E eu vou escolhendo. E também tem uma hora que eu falo assim, essa influência não cabe mais. Perfeito. E tá tudo bem. E muda, tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o teu processo na vida das pessoas. Então, a sua mentoria, o seu método que você criou também para as pessoas se inspirarem e buscar também para alavancar a empresa delas. A questão da metodologia, o método 6 vezes mesmo do Vitória, né? Uhum. Ele é uma mentoria específica para você que está completamente perdido na sua gestão de vendas. Profissional da área da saúde, por exemplo. Excelente técnico. Eu sou da área da saúde, então eu posso falar. A gente sai da faculdade, excelentes técnicos, sabendo exatamente como que a gente tem que trabalhar, onde que a gente vai levar a melhoria ali para o paciente, mas na hora que a gente tem que vender o nosso produto, o nosso serviço, a gente não sabe, porque a gente não aprendeu. Então, ao longo desses 20 anos de carreira na área comercial, eu entendi o seguinte: a gente precisa de 6 pilares que eles vão fazer toda a diferença nessa organização de processo de venda. E pode ser para produto, para serviço, profissional liberal, representante comercial, que é o quê? O primeiro de tudo é como a gente vai organizar a tua rotina de trabalho. Porque com tanto de coisas que a gente faz, é isso que a gente fala. Tô perdida, não sei para onde eu vou. Então, a gente vai organizar esse teu trabalho entendendo o que é urgente, o que é prioritário, que caminho que a gente vai seguir, quais ferramentas utilizar. Eu sou da agenda de papel. Eu também. Eu preciso escrever. Agenda no celular, esquece. Primeiro que ele apitando já me irrita. Tira a minha concentração, toda hora você fica olhando pra tela. Detesto notificação. Ele mais atrapalha do que ajuda. Então não tem notificação. Então vai tudo no papel, eu organizo. É a forma como eu trabalho. Mas a gente tem o Trello, tem outras ferramentas. Então a primeira aula é essa. Organização de processos. Putz, isso é chato. Mas é isso que vai nortear todo o restante. Não tem como. Então a gente organiza o processo. Passando para o segundo passo, a gente vai fazer a chamada análise fofa, ou SWOT em inglês, mas fofa, tipo eu. Tipo eu, fofinha. Que é o quê? Entender quais são as suas forças, quais são as oportunidades que a gente tem, quais são as suas fraquezas, e entenda a fraqueza como oportunidade de melhoria, que é onde a gente vai ter que refinar, e a ameaça é tudo aquilo que não está sobre o seu poder. Então, uma pandemia, crise econômica, guerra, o que eu tenho? Como é que eu controlo isso? Não controla, e a gente vai ter que saber lidar. Então, quando a gente olha para essa análise, o que acontece, né, Gabi? A gente sempre olha muito para fora. O podcast tal está fazendo tal coisa, o mentor de empreendedorismo X está fazendo tal coisa. E a gente fica olhando muito para fora e a gente perde a oportunidade de se conhecer. Então, com esta análise, é um convite para você olhar para dentro, entender todos os seus diferenciais e a partir daí a gente comunica de forma estratégica para o seu cliente. Terceira aula, CRM puro, que é como você vai fidelizar o teu cliente. Mas eu tenho cliente que eu faço tudo por ele e ele não reconhece. Demite, manda embora. Manda ele procurar outro lugar. Sim, clientes podem ser demitidos. Sim, clientes podem ser demitidos. Deve, porque ele leva a tua saúde muitas vezes embora. Sim. Tudo. O lucro, tudo. E ainda você faz de tudo e ele sai falando mal. Então, tudo bem. Deixa ele embora. Vamos focar nos clientes bons. Então, através do CRM, dessa análise, a gente chega num... E até vou trazer um exemplo, né? Que estava falando de uma aluna minha, que quando a gente fez o CRM dela, uma nutricionista, ela identificou que ela atuava muito com crianças. Só que criança, você precisa trabalhar com pai e mãe. Afinal de contas, a criança não é ela quem cozinha, não é ela quem vai para o supermercado, não é. E aí a gente criou um produto específico para a família. Esse produto tem um valor agregado um pouquinho maior, claro, porque não é só uma pessoa, você vai atender 3 ou 4 pessoas ali, e o faturamento dela aumentou em 50%. Com uma única ação, olhando para dentro da empresa, olhando para o CRM, tentar isso. Deu super certo e hoje é o carro-chefe dela. Então, estou falando que dá resultado. Quarta aula, tempo versus
investimento versus retorno. Aonde eu estou colocando a minha energia, investindo meu tempo e dinheiro e como isso está retornando. O empreendedor polvo, que quer fazer de tudo, quando a gente olha para essa matriz, a gente identifica, nossa, eu estou investindo em tal produto, mas esse produto ele é muito baratinho e ele se vende sozinho. Mas eu tenho aqui uma outra solução que eu preciso trabalhar melhor. Então, a gente migra e a gente faz todo esse processo. Então, aí a gente começa a enxergar melhor aonde a gente está colocando os nossos recursos e como isso está voltando para a gente. Sim. Quinta aula, funil de vendas, todo passo a passo, porque a gente tem dificuldade hoje em como abordar, em como depois manter o contato com aquele cliente até chegar no fechamento da venda. E uma coisa que a gente não faz, que é o pós-venda. E é essencial. Você gostou? Foi legal? Qual que é o seu feedback? E aí você vai estreitando esse relacionamento com o cliente. E a última aula, que é a sexta aula, que é o V de viralizar, é como você se posiciona na mente do cliente. Não viralizar de vídeos. De views, né? Não. É que o teu cliente seja o teu... É ele que entende, que ele vira a pessoa que indica. Que é aquele boca a boca que funciona boca a muito boca que bem. Funciona. Cara, o podcast da Gabi é sensacional, o salão da Gabi é sensacional, vai na Gabi. A forma como ela faz ali os cílios é espetacular. É isso, é você realmente se posicionar. Então, são 6 semanas de muita aula. A aula ela é prática teórica, então eu vou te dar a teoria, a gente vai praticar ao longo de uma semana, você vai validar tudo isso, me traz na semana seguinte, a gente analisa, já passa para a próxima aula e tudo muito dinâmico. Eu sou muito prática, então não tem mimimi. E eu não guardo informação, eu não guardo conteúdo. Eu não vou ficar te prendendo, então, ó, é isso aqui, esse detalhe você só vai aprender se você comprar o meu curso. Não, tá ali, é para resolver na hora. Tem dúvida, vai me chamar no WhatsApp. É assim que eu trabalho. É um jeito prático que funciona. E é isso que tá faltando tanto no mercado hoje. E assim, ó, gente, não é de ler livro. Eu leio livro, tá? Mas é da experiência, é da bagagem. Querendo, nós tem 20 anos na área. É tempo, né? E você passou uma... É a minha vida. Ó, que legal. É a minha vida. Que legal. Que maravilhoso. E assim, você passou pelo processo de transformação. Você já deu errado pra dar certo depois. E tem coisa que continua dando errado, tá? E vamos falar sobre isso, tá tudo bem. Sim, porque não é sempre que vai dar certo. Você não encontrou uma fórmula mágica que vai funcionar pra tudo. É isso aí. Então, é algo que funciona. Isso. Que você vai trazer pra prática daquela pessoa e vai transformar aquela empresa. Ela vai se tornar referência no nicho dela. É esse o objetivo. Ao término da mentoria, a gente traçou toda a estratégia para que essa pessoa seja referência no segmento dela. Sim. E claro, depois vai aperfeiçoando, que nem eu tenho alunos que fizeram, e aí a gente você vai aprofundando. E aí a gente fecha, claro, mentorias esporádicas para fazer acompanhamento ou algo mais específico. Mas vai ser tudo entregue ali, é tudo entregue ali. E é por isso que a gente até falou no início, né? Você é especialista nisso, você que vai conduzir isso. Então, legal, a gente vai fazer, vai dar tudo certo, maravilha. Só que assim, ao longo do tempo, você vai precisar acompanhar aquela pessoa também. Pra ver se continuou aquilo, né? Isso aí. Então, funciona muito bem. Eu já conversei com a Carol, gente. Aguardem. Aguardem. E outra coisa também, essas mentorias, você faz mentorias fora desse método 6V? Faço. Como funciona? Porque aí, assim, muitas vezes a pessoa ela tem algo muito específico que ela deseja trabalhar. Seja num processo de organização, seja de um processo de transição. E aí essa pessoa me chama, eu faço uma análise do que ela precisa e aí a gente cria todo o trabalho. Então aí a gente faz de uma forma bem personalizada mesmo. Entendi. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma marmitaria que eu estou mentorando, que não é apenas o processo de vendas que a gente precisa organizar. É o processo de fabricação, de produção, de escolhas de produto, de organização processual desta empresa. Então, ela é muito mais abrangente. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo.
Então, vai da necessidade. Vai de cada um, né? Isso. Eu achei incrível o seu trabalho. Super me conectei. Muito legal, muito obrigada. E, Carol, como que as pessoas podem te encontrar? Legal. Redes sociais, Carol Pitarelli, @CarolPitarelliOficial no Instagram, Carol Pitarelli no YouTube, Carol Pitarelli no LinkedIn. Jogou Carol Pitarelli. Vai aparecer. Vai aparecer, estou lá. E lá no link da bio do Instagram tem também o link direto pro meu WhatsApp. Legal. Tá tudo certinho. Quem quiser conversar comigo vai ser um prazer. Direct, WhatsApp, sinal de fumaça. A gente responde tudo. Só me mandar mensagem que a gente responde tudo. Maravilha. Quais são seus sonhos e suas metas para esse ano? Bom, meu sonho e meta já para esse ano é realmente consolidar o meu nome como a pessoa que é bandeira do empreendedorismo na região, pelo menos aqui na região do Grande ABC. Para isso eu criei o Giro Empreendedor, que é um canal que eu tenho lá no Instagram, que eu vou até as empresas, entrevisto, é uma entrevista mais curtinha, né, de até 10, 15 minutinhos, entrevisto o dono da empresa, ele fala quais são os propósitos dele, qual que é o cliente, qual a solução que ele entrega, eu filmo ali toda a empresa dele e aí a gente realmente vai incentivando esse empreendedor. Então, realmente o meu principal objetivo hoje é consolidar como uma pessoa que leva o empreendedorismo muito a sério e que através da minha experiência, vivência, eu possa fazer com que esses empreendedores também tenham um caminho de sucesso, que a gente não fique na estatística de depois de 2 anos as empresas fecharem. Não, que a gente tenha cada vez mais empreendedores fortes, estruturados, seja através da mentoria, seja através de outras ações, que eles sigam com pilares muito consolidados mesmo, para que a gente continue transformando o país através do empreendedorismo, do conhecimento e dessas conexões que a gente faz. É esse o meu objetivo, ser o nome do empreendedorismo no Grande ABC. Maravilha, e vai ser. Amém. A gente já volta aqui de novo e já conta, né? Depois. Olha, gente, eu sou aqui o nome do empreendedorismo. É verdade. Carol, eu queria também uma dica para quem está iniciando, para os nossos empreendedores. Planejamento. Planeje, sente, estruture. Entenda qual que é o produto e serviço que você tenha realmente conexão. Estude o mercado, entenda os seus diferenciais, mas acima de tudo, planeje. Esse planejamento é fundamental para que você trilhe o teu caminho e vai respeitando a jornada processual de cada passo que vai aparecer no caminho. Mas tenha isso muito claro. Identifique qual o setor que você quer trabalhar, descubra algo diferente que você pode, para que você não seja igual a todos, e sempre tem algo que dá para a gente fazer de diferente, e aí sim, a partir daí, você começa a colocar a tua empresa, o bloco literalmente na rua, consolidando e falando para as pessoas. Planejamento. Maravilhoso. A gente está caminhando para o finalzinho e antes de terminar, eu sempre peço uma frase para levantar outras mulheres. Eu queria uma sua. Putz, eu tava indo tão bem, né? Agora, nossa, eu tava indo de bate pronto, pá, tá, não sei o quê, nananá. Olha, uma frase para levantar as mulheres é o seguinte: a gente vai passar sim ainda por muitos percalços, por muito julgamento. Muita gente vai achar que a gente não é capaz, e dentro da minha vivência e da minha experiência, quando a gente age de uma forma completamente diferente do esperado, porque eles vão querer que a gente chore, dê risada, mostre a força, mostre a tua coragem, não abaixa a cabeça para nada. Foi assim que eu cheguei até aqui, é assim que eu continuarei caminhando. Então, se alguém tentar te derrubar, não chora, dá risada, siga firme, porque isso a gente quebra paradigmas. Nossa, linda, incrível. É isso. Você é maravilhosa, Carol. Não, mais ou menos. Não, é muito, é muito. Que isso. Carol, gratidão imensa por te minha. receber aqui, gratidão por compartilhar seu conhecimento. Eu sei que foi só uma amostra, que tem muito mais aí. E aí fica o convite pro pessoal ir atrás de você e já procurar a sua mentoria, o teu trabalho mesmo para mudar a vida de outros empreendedores. Gratidão por ter aceitado esse convite. Um prazerzaço, sempre à sua disposição. Parabéns a você
por levar este conteúdo tão importante para as pessoas, que seu caminho seja de muito mais prosperidade. Você é uma jovem muito talentosa e quando eu encontro pessoas como você assim no meu caminho, me traz muita esperança de que a gente está fazendo coisas legais e que o futuro vai ser brilhante. Então, se joga, segue fazendo, que é sucesso com certeza. E obrigado você, foi uma delícia, foi muito bom. Muito bom. Obrigado ao papai também, que me acolheu super bem. Uma delícia, muito obrigada. Gratidão imensa, viu? Valeu. E você que assistiu todo esse episódio, tem muito conteúdo, já assiste um caderninho, volta lá no início, já assiste de novo, porque tem muita coisa para absorver. Eu mesmo vou colocar várias coisas em práticas aqui na minha vida, e eu quero agradecer por acompanhar o Naturalizar, se inscreva no nosso canal, curte, manda para todo mundo. Ah, eu não sei quem é empreendedor, gente, manda para todo mundo, porque todo mundo empreende algo na vida dele, tá bom? Gratidão imensa para você nos acompanhar. Também quero agradecer a Macadâmia, que ela é maravilhosa, uma pessoa especial na minha vida, vocês já conhecem, ela faz todo o meu processo de alimentação saudável, já foram eliminados 11 quilos e vocês estão acompanhando no meu Instagram, todo esse processo tem dias fáceis, difíceis, mas a Macadâmia tá lá me dando a mão, então se você quer mudar de vida, quer mudar a sua alimentação, já chama a Macadâmia também que ela vai ajudar você. E a Estúdio Melo, minha paixão, meu amor, você que quer realçar a sua beleza, vem com a gente. Você quer mudar de vida, fazer cursos e inovar na área da beleza, é só nos chamar que nós vamos te atender. Um beijo e tchau, tchau! Valeu, gente! Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Olha onde eu tô de visual novo, porque eu vim aqui na Ótica Boa Visão, que é um dos principais parceiros do Giro Empreendedor. Mas quem vai falar sobre essa novidade é o Galileu. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela parceria, conta qual é essa novidade, o que você escolheu para mim? Eu escolhi um óculos de madeira, que é um óculos colado, alegre, tá? Para esse novo momento que o Carol tá vivendo, né? Somente no marketing, né? Ele aparece e dá esse bom astral, dá motivação, né? E para ela eu coloquei uma lente anti-reflexo, que agora ela vai estar com o podcast, tá toda metida, né? Importante. Então essa lente que eu coloquei para ela é um Bluetooth. O que é o Bluetooth? Ele vai bloquear totalmente o raio ultravioleta, tanto do celular, computador, de TV, então vai fadigar menos o nervo óptico, então vai ajudar ela vai desempenhar mais a saúde ocular dela, vai dar uma qualidade um pouquinho a mais. Eu amei, ficou lindo. Você precisa vir aqui conhecer essa novidade. Galileu, qual o seu endereço? Estou na Rua das Esmeraldas, bairro Jardim, 301, né? Rua das Esmeraldas 301, bairro Jardim, Santo André. Do lado da Juliana Flores. Do lado da Juliana Flores, atendimento personalizado, buscando o melhor para você, harmonização facial com os mais diversos tipos de armação. Essa de madeira é incrível, é novidade, então você vem aqui e a melhor lente ele vai fazer para você, pensando na sua saúde, bem-estar e autoestima, como o Galileu falou. Ele é referência, só vem.